Olá, tudo bem? Ana Cláudia Albuquerque aqui, coach de desenvolvimento humano e mestre em educação brasileira. Hoje nós vamos, na nossa aula, falaremos sobre como você, professor, poderá potencializar os resultados de aprendizagem dos seus alunos a partir de técnicas no planejamento das suas aulas. Tá bom? Eu vou compartilhar um material aqui para que você possa acompanhar realmente e tirar o máximo proveito dessa nossa aula de hoje, tá bom? Eu separei uma técnica chamada Comece pelo Fim. É uma técnica que está... Deixa eu só abrir aqui o modo tela cheia. Aqui. É uma técnica que está contida aí na coletânea, né, aula nota 10 de Douglas Move, como de fato uma contribuição já para você na sua formação continuada docente, tá bom? Então, quem foi Douglas Move? Ele é, na verdade, um consultor norte-americano que, pelas diversas vezes que foi chamada pelos diretores escolares em virtude dos baixos resultados dos alunos, fez uma pesquisa, né, com base nos resultados das avaliações educacionais realizadas pelo Estado americano, para entender quais são as necessidades, quais foram as práticas realizadas por professores que causavam alto impacto na aprendizagem dos alunos. Então, ele quis entender que técnicas, que resultados, que práticas pedagógicas eram aquelas que faziam com que os alunos se destacassem tanto nas suas áreas de conhecimento, em detrimento de professores da mesma área de atuação, com crianças da mesma classe social e que não conseguia ser resultados satisfatórios nas áreas de conhecimento das quais esses professores teriam alto impacto. Então, a partir dessa pesquisa, Lemov fez uma coletânea dessas práticas pedagógicas e reunidas resultou na sua dissertação de mestrado e tem realmente contribuído, né, para a prática pedagógica de professores de diversas partes do mundo, tá bom? Então, fica aí de contribuição para você, professor, tá certo? Então, veja só, por que é importante tudo que nós fizermos partir do autoconhecimento? Porque foi exatamente a partir dele que Lemov fez exatamente esse trabalho. Ele queria saber quais eram os pontos fortes dos professores que geravam alto impacto na aprendizagem dos alunos. Então, é importante que você, professor, saiba quais são os seus pontos fortes para que você possa realmente utilizá-los em potência máxima. E conhecendo os seus pontos fortes, você possa também reconhecer as suas fragilidades ou os seus pontos fracos, né? Porque a partir do momento que você os reconhece e os aceita, é o primeiro passo para você realmente trabalhar e potencializar a sua performance naquilo em que você faz, tá certo? Ou seja, porque a partir do momento em que você entende, né, e que você permite realmente que para ser bem sucedido, você entende que para ser bem sucedido na educação, você precisa fundamentalmente entender de comportamento humano, você vai perceber que você própria é constituído, né, de comportamentos que façam que você seja a pessoa que você é hoje. Tá? Então, se você não tem conhecimento de quais são os seus pontos fortes, pode ser que você esteja exercendo cargos ou assumindo turmas das quais não é o seu perfil de atuação e você precisa destinar uma energia muito maior para a realização de atividades e o que está desperdiçando, obviamente, a sua energia, a sua força vital para questões em que não é o foco. O foco aqui é a aprendizagem dos alunos. E se você está, de repente, alocado dentro de um contexto em que não é o seu ponto forte, né, os seus resultados certamente serão atingidos. Então, vale aí a sua atenção em relação a isso, tá certo? Nesse vídeo, eu vou realmente fornecer técnicas, né, que vai lhe ajudar a melhorar o desempenho a aprendizagem dos alunos num curto espaço de tempo. Nós estamos colocando aqui o primeiro bimestre, tá? Mas entender que para que a aula seja efetivamente bem sucedida, é preciso que haja um planejamento, né, focado, isso todo mundo sabe. Agora, qual é o grande problema? Quando isso vai para a prática propriamente dita.
Então, começar pelo fim é exatamente você ter claro de onde você quer chegar. Ou seja, na turma que você atua como professor hoje, o que é que você deverá desenvolver, o que você vai precisar fazer com que os seus alunos aprendam ao longo de 2018? Ao final do ano, eles deverão ser capazes de quê? Porque quando você sabe onde você quer chegar, quais são as competências e habilidades que você vai precisar desenvolver com seus alunos ao longo do ano, então fica fácil você pegar esse objetivo macro e subdividi-lo em pequenos objetivos quando a gente se refere a bimestres, entendeu? Ou seja, a partir do momento em que você tem claro qual é o objetivo do ano letivo, né, na série em que você atua, o que os seus alunos deverão ser capazes de saber ao final do ano, então você pega esse objetivo principal e você subdivide nos bimestres. Uma vez tendo subdividido nos bimestres, o que você vai fazer é a contagem de aulas. Quantas aulas você realmente terá em cada bimestre para desenvolver os tópicos que você vai precisar trabalhar com seus alunos. Como assim? Veja só. Quando você tem a compreensão, e aí você precisa realmente ter essa compreensão de quais são as competências e habilidades que você vai precisar desenvolver com a sua turma do primeiro ano, do quinto, do oitavo, do nono do ensino médio, da primeira série do ensino médio, enfim. Quais serão as competências que os seus alunos precisarão aprender, né, desenvolver na sua disciplina ao longo desse ano de 2018. Quando você tem isso muito claro, você vai para os bimestres. Indo para os bimestres, eleja de 3 a 5 tópicos que você vai garantir que os seus alunos aprendam naquele bimestre. Por quê? Porque quando você tem claro que você, em termos de tópicos, os alunos serão, nesse primeiro bimestre, os alunos serão capazes de isso, de 3 a 5 tópicos. Então, o que acontece? Você vai conseguir, a partir daí, ter clareza de planejar suas aulas. Porque na minha prática, o que eu tenho observado, muitos professores, né, quando a escola determina que o planejamento deve ser semanal ou quinzenal, muitos professores eles só têm clareza do que vão fazer na semana ou na quinzena, ou às vezes até no mês. Mas eles não têm clareza do todo que serão desenvolvido, do que deve ser desenvolvido ao longo do ano para aquela idade, né, para aquela série. Então, a partir do momento que você tem clareza do todo, você subdividir isso por bimestre, você tem clareza de trabalhar a sua aula. E toda a aula, ela precisa realmente estar conectada com esse objetivo do bimestre. Não é a dinâmica que você vai utilizar, a organização do layout da sala de aula, né? A organização do espaço físico. Todas as atividades, toda atividade de aula, ela precisa realmente estar conectada com esse objetivo do bimestre, porque fica fácil para você avaliar aula a aula como o seu aluno, como a sua turma está ficando após o trabalho desenvolvido naquele dia. Então, você não pode se permitir sair da sua aula sem saber como seus alunos ficaram após o trabalho realizado naquele dia. E como é que você faz isso? Ao final de cada aula, coloque 2, 3, 4 questões de maneira rápida para que os seus alunos respondam, né? Você pode solicitar, você pode já levar impresso, né? Pedir que eles respondam basicamente tudo com base no objetivo daquela aula, especificamente. O que é que eles devem aprender nesta aula de hoje? E com base nisso, você faz 2 ou 3 perguntas. No final da aula, reserve 5 minutos para que você possa entregar e esperar que eles respondam e entreguem, tá? O objetivo não é de você esmiuçar a resposta deles, mas que você tenha um termômetro de como eles ficaram no final daquela aula, porque é com base nela que você vai realmente preparar a sua aula do dia seguinte. Então, a partir do momento em que, no final dessa aula de hoje, você tem um termômetro de como os alunos ficaram com base no objetivo dessa aula especificamente de hoje, você vai realmente ter a consciência de como você vai começar a aula de amanhã.
né? Exatamente retomando questões importantes que foram desenvolvidas hoje e deixando a turma ciente de qual é o objetivo também da aula. Tá? Então, o objetivo não pode ficar somente na sua cabeça, né? Compartilhe esse objetivo com a aula, com a turma. Permita que os alunos, eles tomem parte também daquilo que você está construindo, que você preparou para aquele dia, né? E a partir do momento em que você tem essa compreensão, né, exatamente do que você vai fazer, você está sabendo como os alunos estão ficando ao final de cada aula, é realmente o momento em que você vai, como está aqui descrito, ó, no terceiro ponto, determinar como você vai avaliar o objetivo, se o objetivo realmente foi atingido. Não permita que as notas que os alunos tirem nos seus processos avaliativos sejam uma surpresa para você. É bem verdade que muitas vezes você vai realmente precisar, né, fazer atividades paralelas, solicitar realmente que a coordenação da escola, né, ela realmente faça atividades paralelas de modo que ajudem aos alunos com dificuldades de aprendizagem ou que não desenvolveram as competências e habilidades dos anos anteriores a realmente fazer um trabalho paralelo para que possa dar continuidade à sua disciplina. Mas isso é importante que você só vai saber disso se você acompanhar dia a dia realmente o que você fizer, né? Isso é o que nós chamamos de fato de uma avaliação processual, onde você está acompanhando realmente o desenvolvimento da sua turma aula a aula. Se você, a partir do momento que você colocar isso como uma prática, né, no seu dia a dia, você vai ver que não é tão difícil assim, né? E se torna até automático, ou seja, ao final de cada aula, até oralmente, né? Não precisa nem ser realmente escrito, mas até oralmente, colocar 3 ou 4 perguntas e colocar isso para o grande grupo, né? Tendo a atenção sobre aqueles alunos que normalmente se calam, que é exatamente esse que carrega a dificuldade, que puxa os resultados realmente aí da sua área de conhecimento, das suas disciplinas. Então, atenção aí também para os alunos que não dão trabalho pelas peraltices, mas eles silenciam as suas dúvidas e realmente caem nos resultados, tá bom? Então, o que acontece? A partir do momento em que você tem clareza do objetivo do bimestre, né, e faz o planejamento da sua aula, né, que você tem um objetivo específico para aquela aula. Então, coloque um objetivo. A partir do momento que você coloca várias coisas, você não sabe ao certo o que você quer naquela aula, você vai manter os alunos ocupados, ou você mesmo vai estar ocupado no quadro, ou fazendo qualquer coisa, mas vai estar desvinculado do objetivo maior do bimestre. Então, é importante que você tenha um objetivo específico para cada aula e ao final dela você saiba como os alunos ficaram. Nem que sejam perguntas, né, de maneira oral, mas você saiba de como é que os alunos estão para que você possa planejar o início da sua aula, da sua próxima aula, tá bom? O terceiro está aqui, determine como você vai avaliar, né, isso que eu acabei de dizer, se o objetivo foi atingido para aquela aula. E o quarto, e a quarta grande orientação aí escolha atividades que condizem com o seu objetivo para o bimestre e alinhe a sua forma de avaliação. Então, não adianta você colocar atividades das quais, no final, você não vai conseguir avaliar. Né? Então, é importante que você esteja atento a fazer esse alinhamento de propostas de atividades, de modo que você possa realmente acompanhar o desenvolvimento dos alunos e, como eu disse, realmente não ser surpresa para você os resultados, os baixos resultados aí nessas primeiras avaliações, tá bom? Então, o que acontece? De segunda, né, a sexta-feira, a depender da sua carga horária, a depender daquilo que você realmente está trabalhando com seus alunos, realmente tire, né, de 5 a 10 minutos para que você faça essa retomada dos objetivos. Tá? Então, para tanto, você precisa utilizar uma técnica, né? Tudo é técnica, você vai perceber. A partir do momento que você trouxer técnicas para suas aulas, você vai ver que o processo ele vai trazer mais resultado de uma maneira mais visível do que quando você não as tem, quando você não as utiliza, tá? Pois bem, quando os alunos, a gente que é professor sabe que os alunos eles precisam, né, de tempos em tempos,
voltar para que a competência e a habilidade esteja viva e presente, né, na mente deles, na prática deles, é preciso que a gente retome, né, aqueles conteúdos que são realmente primordiais para a aprendizagem dele. Então, quando você faz, né, quando você tem a ideia de quantas aulas você vai ter no bimestre, planeja suas aulas, você pode deixar um percentual específico de 10 a 20% da quantidade de aulas para você fazer revisões, ou você já está esperando por isso, tá? Então, é importante que dentro do seu planejamento já tenha previsto esses momentos de retomada de conteúdos, uma vez que você vai estar diariamente retomando pontos importantes daquilo que você já trabalhou no bimestre, tá certo? Seja na aula anterior, seja nas aulas anteriores, mas que sejam pontos importantes que você realmente precise acompanhar o nível de compreensão desses alunos ao longo do bimestre. Ok? Então, para isso é importante que você tenha uma rotina inicial clara das suas disciplinas, né? Ou da sua área de conhecimento. Tenha uma rotina inicial e sempre inicie retomando os pontos importantes da aula anterior. Faça sempre esse gancho, faça sempre esse alinhamento, né? Para não ter essa fragmentação, né? De modo que os alunos não consigam entender, né? E muitas vezes até esquece o conteúdo que você trabalhou no início do bimestre, quando cai na prova eles dizem que nunca viram o conteúdo, né? Qual professor que nunca passou por isso, né? Uma vez que você tem a sua rotina inicial de aula, retomando os pontos principais, agora é hora de deixar claro qual é o objetivo daquela aula. Torne os alunos conscientes, né, de qual é o objetivo que eles irão aprender, do que é que vai servir para eles aquele conhecimento ao final daquela aula. E aí sempre com perguntas rápidas no final, né, sobre a compreensão que eles tiveram dentro daquilo que foi importante, do objetivo daquela aula. Nunca tenha nenhuma atividade aleatória. Tudo que você fizer precisa estar alinhado e precisa estar conectado a um objetivo maior. Tá? Não existe neutralidade, existe intencionalidade na prática educativa. Tá? Então, e, sobremaneira, esteja realmente preparado, né, para realmente mudar o seu planejamento de acordo com o resultado que você tiver no final da aula anterior. Tá? Então, tenha isso em mente, né? Essa possibilidade, essa flexibilidade de você mudar o início da aula seguinte, ou quem sabe até de retomar o mesmo assunto, mas nunca se permita dar continuidade, aprofundar os conteúdos, sabendo que a sua turma não está acompanhando, porque você só está amontoando um problema que você mesmo vai ter que resolver lá no final, tá bom? Então, eu espero você na próxima aula, tá bom? Então, se fez sentido para você, né, essa nossa discussão, dá um like, comenta e aí compartilha de repente com outros profissionais e aí a gente vai aperfeiçoando, melhorando, porque o meu grande objetivo é que realmente esses momentos sejam significativos para você, tá bom? Um abraço e até o próximo